Muito bem, como que faz para acessar o curso Desistematizando? Tudo o que vocês quiserem saber é no portal equiorgânica.com. Veja aqui, curso Desistematizando e do lado curso Desteologizando, que virá em breve. No curso Desistematizando, nós temos as aulas e a apostila para baixar lá no final, também o vídeo de apresentação. Vocês que já fizeram, poderão acompanhar a videoaula gravada hoje. E vocês que estão fazendo, façam com dedicação as 20 aulas. Vamos então, portanto, para a aula de número 5, com a temática O que é o templo. Deixa eu dar um zoom aqui para quem está vendo minha tela conseguir ler com mais clareza. Vamos lá. O moderno cristianismo é obcecado pelo tijolo, o concreto e as paredes. Isso sem falar das cúpulas, obeliscos, sol, lua, estrelas, etc. Nós lemos ainda essa semana, quando fizemos um programa evangélico com o tema O Templo do Sol, Ezequiel capítulo 8, 2 Reis 23 e 1 Reis 11, que fala exatamente desses objetos que possuem significados para povos pagãos que sempre estiveram no meio do povo do Senhor e trouxeram esses resquícios na arquitetura dos templos. Então, desde o judaísmo do Velho Testamento até o cristianismo mais recente, vide o templo de Salomão, que de Salomão não tem nada. A sua arquitetura, na verdade, é herodiana, do nosso amigão Edir Macedo. Quando um grupo de crentes começa a reunir-se, sua primeira ideia é encontrar um salão. Vamos encontrar um salão, e como diz a brincadeira, o crente abre salão, ele abre um salão. Parece que as testemunhas de Jeová nesse aspecto dão um banho nos evangélicos, porque pelo menos eles sabem a diferença entre lugar de reunião e templos. Vamos começar lá do Antigo Testamento. O tabernáculo foi mandado construir pelo próprio Adonai, que deu até mesmo as medidas, o mesmo ocorrendo com o templo, porém, veremos o porquê adiante. As sinagogas eram uma iniciativa dos judeus para ser apenas um lugar de leitura e não tinham o caráter de um lugar de adoração, o qual estava em Jerusalém e em nenhum outro lugar. Deuteronômio 12. Se meu som estiver muito, por favor, me avisem. Hoje temos um tabernáculo, um lugar para entrarmos e adorarmos a Deus. Mas qualquer cristão que considerar um edifício de pedra ou tijolo, um lugar físico, enfim, como sendo o lugar de adoração, está desprezando o que diz a palavra de Adonai. Está até mesmo rebaixando o lugar de adoração. Vamos ver? Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 8, 1, 2, Hebreus 10, 19 e 20. Portanto, nosso santuário, nosso tabernáculo, o edifício santo, onde podemos entrar para adorar, está no céu. Não se encontra mais sobre esta terra, como no tempo da antiga dispensação. Não é mais feito por mãos de homens e não tem mais sacerdotes pecadores e falhos. Não, nosso lugar de adoração está no céu, tendo o próprio Senhor Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Qualquer coisa menos do que isso é voltar ao judaísmo, é ficar nas sombras e deixar de usufruir o cumprimento da palavra de Deus. Hebreus 8,
4:5. Espero que entenda que o cristianismo que você vê ao redor é uma mistura de judaísmo. Isso foi estabelecido pelo catolicismo romano com seus templos consagrados, sacerdotes, altares, rituais, roupas especiais, velas, fumaça e toda a parte audiovisual, bem como todo o aparato para uma adoração externa, exterior, como era no tempo do Antigo Testamento. Tudo isso foi adotado em muitos pontos pelo protestantismo, que preservou a ideia de templos, sacerdotes. Algumas denominações usam esse termo para o pastor, como também chamam de altar o local onde está o púlpito. E rituais, como ao invés de ceia de amor, herdaram do catolicismo o termo Santa Ceia. Aqui faltou um tracinho, ou separar ali. É totalmente errado, falaremos sobre isso mais adiante. Tudo isso tem a ver com o judaísmo. O véu não se rasgou na vida deles. 2 Coríntios 3, um capítulo áureo nosso aqui. Tudo isso tende a uma adoração terrena dentro de um sistema humano de ritos e lugares santificados. Cristo sofreu fora do arraial que representava todo o sistema judaico. E por isso, a palavra nos exorta a sairmos a Cristo. Olha só que lindo, sairmos a Ele, somente a Ele, ou para estarmos com Cristo, fora do arraial, o sistema religioso judaico, levando o seu vitupério ou sua rejeição, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Hebreus 13, dos versículos 10 ao 15. Se temos que sair a Cristo, é porque ele está fora de todo o sistema judaico. E a mesma situação você encontrará em Laodiceia, que representa os últimos dias da igreja antes do arrebatamento. O Messias encontra-se do lado de fora, à porta, batendo e esperando ser atendido por aqueles que ouvirem a sua voz. Apocalipse 3:20. Embora essa passagem seja muito usada em evangelismo, dirigindo-se ao pecador sem o Salvador, no seu contexto está conectada à Laodiceia, ou seja, a cristãos. Ouvir a minha voz se refere a escutar a palavra do Criador, conforme é revelada nas Escrituras, e não ser levado pelos costumes dos homens. Eu coloquei aqui uma imagem ilustrativa. Vejam aí, nós temos então, portanto, o pináculo do templo, Mateus 4, Lucas 4, onde Jesus foi tentado, as salas do templo, a Assembleia do Sinédrio, escola rabínica, a Forte Antônia, as muralhas, o pórtico de Salomão aqui embaixo e a Porta Formosa lá em Atos 3. Pedro e João curaram o coxo em nome do Salvador, o pátio das mulheres e o pátio dos gentios, e aqui sim o templo. Então, muitas traduções veem de forma equivocada que eles estavam todos os dias lá em Atos 2 no templo. Não, eles estavam no pátio do templo. Aqui nós temos dois pátios, pátio dos gentios e pátio das mulheres. É aqui que as pessoas se encontravam para conversar, como se fosse uma praça, o centro da cidade. Vamos falar sobre isso mais adiante. Qual é então a verdadeira casa de Adonai? Existe uma música gospel bem conhecida que diz: fico feliz em vir em sua casa, erguer minha voz e cantar aleluia. Não vou cantar muito porque essa música tem direitos autorais. Conforme Hebreus 3:6, deveriam cantar: fico feliz em ser a sua casa. Não é fico feliz em ir, em vir à sua casa, mas sim em ser a sua casa. Hebreus 3:6 diz que nós somos esta casa. Então, tudo agora é espiritual e não físico, não tangível, não palpável. Lembre-se primeiramente que no Salmo 122 está claro, a casa de Adonai no Velho Testamento era Jerusalém, ou seja, o seu povo. Por quê? Porque Jerusalém vem da palavra certa que é Yahushalaim,
que é casa do Pai, né? Casa de Deus. A cidade de Yahushalaim, que contém o nome do Pai, Yahu, o Criador dos céus e da terra, Shalaim significa casa. A casa de Adonai, portanto, o seu povo, a sua congregação, e não edificações humanas. O irmão Gleverton Martins, que é aqui do projeto EC, nos traz agora um excelente estudo sobre casa de Deus. Aliás, ele é que ia dar essa aula, acabou não tendo tempo, estou gravando. Em 2 Samuel 7, versículos 2 e 3, diz: Davi revela ao profeta Natã, ou melhor dizendo, lá está a revelação de Davi a Natã e o seu desejo de edificar uma construção para ali colocar a arca de Deus, porque disse Davi ao profeta, olha só, qual era o motivo? Ora, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei, vai e faze tudo o que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, ao contrário do que esperavam, o próprio Deus se manifestou contra esta intenção de Davi. Pois assim disse o Senhor por intermédio do profeta Natã naquela mesma noite, versículos 5 e 6. Edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo. Ao referir-se a este episódio, o escritor do livro de Crônicas deixa assim registrado em seu livro as palavras de Deus, segundo Crônicas 17, 4, 5. Vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Ao referir-se ao Egito, Deus estava lembrando a Davi da nação governada por Faraó, onde o povo de Israel viveu durante 430 anos e onde foi oprimido. Israel era a nação derivada das 12 tribos, dos 12 filhos de Jacó, neto do patriarca Abraão, com o qual Deus fez aliança e para o qual prometeu colocar a sua bênção para fazê-lo prosperar, ele e sua descendência. Os israelitas eram os herdeiros da promessa feita a Abraão, Êxodo 2, 23, 25 e Gênesis 12, 17 ao 19. Quando Deus livrou Israel do Egito por intermédio de Moisés, falou com este no monte a respeito da necessidade do povo em trazer ofertas para a construção do templo, local este onde deveria ser depositada a Arca da Aliança, o qual foi levantado no deserto conforme a instrução do Senhor dada a Moisés. Em todas as suas peregrinações, os filhos de Israel levavam o tabernáculo consigo, conforme a direção de Deus. Quando Deus se manifestou a Davi, deixou claro que, ao contrário do que acontecera com Moisés no caso do tabernáculo, ele não havia pedido a Davi que ele edificasse uma construção. Veja o versículo 7. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedros? Veja o relato segundo o que está registrado em 1 Crônicas 17:6. Por todas as partes por onde andei com Israel, falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo, por que me não edificais uma casa de cedros? Tais passagens, conforme o que está nas Escrituras, mostra claramente que a ideia de se construir um templo ou uma casa para a morada do Altíssimo nunca foi fruto da vontade de Deus, e que, embora o próprio Deus, algum tempo depois, consentisse com tal ideia, como veremos bem mais adiante, a construção em si do templo foi fruto de uma total confusão e distorção da profecia dada pelo Senhor. Um resultado para lá de concreto do que acontece quando as palavras de Deus são mal interpretadas. Para fundamentar tal afirmação, leia atentamente as próximas passagens em que Deus entrega a profecia por intermédio do profeta Natã a Davi.
Após lembrar-lhe de onde ele havia tirado aquele que foi considerado um homem segundo o seu coração, versículos 10 ao 17. Vamos ver? E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja movido. E nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa, quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais. Então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa no meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Ora, quem é que levou 40 açoites? Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre, conforme toda essa visão. Assim falou Natã a Davi. No livro de Crônicas, na Bíblia, no primeiro livro, capítulo 17, versos de 9 a 15, está registrado o mesmo que acabamos de ver citado acima. Mas vamos iniciar aqui a análise do que foi dito e posteriormente do que foi interpretado por Davi. E mais adiante o que foi repassado por ele a Salomão, seu filho e sucessor. Para começar, observe que Deus faz declarações a Davi que são, na verdade, uma profecia a respeito de Israel e do próprio Messias, nosso Salvador. Observe bem atentamente que, apesar de Davi intentar construir uma casa ao Senhor, a profecia disse que o próprio Deus é quem irá preparar um lugar à nação eleita de Israel, para que não mais sejam movidos do seu lugar. Profecia esta que ainda não se cumpriu, pois Israel até os dias de hoje se encontra disperso, sem seu território devidamente definido e reconhecido no cenário mundial. Basta acompanhar a história e os noticiários pelos meios de comunicação, que isso está claramente demonstrado e comprovado. Outra informação da profecia que merece igual atenção é o fato do Senhor revelar que ele é quem iria fazer a casa a Davi, e não o contrário. Esta profecia se cumprirá na eternidade, segundo as palavras do próprio Salvador, conforme o que está registrado no livro de João, na Bíblia, capítulo 14, 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas, casas, quartos. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Repare que esta promessa do Messias concorda com o que foi predito através de Natã a Davi, tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto coletivo, a respeito da nação a quem Deus irá preparar um lugar, para que não mais sejam movidos de seu lugar. Que tremendo! Deus estava dizendo: ei Davi, acorda! Não é você, mas eu sou quem te escolheu e te exaltou, e sou eu mesmo quem vai te preparar um lugar e uma morada, e não o contrário. Louvado seja o nome do Senhor. Outra informação de extrema relevância é que a profecia revela que aquele a quem Deus estabeleceria o reino seria levantado após a morte de Davi, e o seu reino seria firmado para sempre. Embora a princípio pareça ser Salomão, não é. Um dos motivos lógicos é que o reinado de Salomão durou 40 anos, segundo Crônicas 9:30. Portanto, não foi firmado para sempre. Além disso, nem mais existem reis em Israel segundo a carne. Logo, Deus não estava e nem poderia estar se referindo a Salomão como tal que teria um reinado, e ainda um reinado que durasse para sempre. Outro motivo é que quando Deus disse: farei levantar depois de ti a tua semente, ele não estava se referindo ao homem que descenderia de Davi, logo imediatamente após ele, no caso, o próprio Salomão. No relato de Crônicas,
diz que suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará casa, e confirmarei o seu trono para sempre. Não pode ser Salomão, pois a profecia diz que a semente que seria levantada sairia dos, e não dentre os, filhos de Davi, dando a entender e deixando claro que se tratava de um que sairia da linhagem genética de Davi, mas que não era exatamente nenhum dos seus filhos diretos, pois muitos filhos me tem dado o Senhor. Primeiro Crônicas 28:5. Disse Davi, mas sim um ascendente deles. Veja que é exatamente o contrário do que aconteceu com o próprio Davi, pois quando Samuel foi enviado a Jessé, seu pai, por Deus para ungí-lo rei de Israel, no caso dele, sim, a profecia disse dentre e não dos, ou seja, o rei que seria levantado seria um filho direto de Jessé, e não apenas um descendente distante, pois disse dentre e não dos. Leia em 1 Samuel 16, 1. Vamos ler? Então, disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reines sobre Israel? Enche o teu caso de azeite, deve estar errado aqui, teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre, olha só, dentre, veja como Deus é sempre específico, claro em suas palavras, dentre os seus filhos me tenham provido de um rei. A respeito disso, lembre-se de que foi o Salvador aquele que foi reconhecido como tal indivíduo, pois até 2 cegos enxergaram essa verdade e disseram declarando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Aleluia. Mateus 9, 27, 15 e 22. Deixa eu dar uma pausa aqui e perguntar a todos vocês. Vocês estão ouvindo uma música no fundo muito alta que está atrapalhando a minha fala, Carlinha? Não estou ouvindo, não. É que tem o Ademar está aqui de testemunha, tem um perturbado aqui na frente, ligando nas músicas ainda mais perturbadoras, que está difícil de dar aula aqui, se concentrar. Tá ruído assim, mas não está atrapalhando, não. Tomara que seja. Que o poder sobrenatural transforme num fundo musical, porque a música aqui está atrapalhando bastante. Vamos lá, adiante. Glória a Deus que revelou um de seus mistérios a uns que muitos tinham como cegos, mas que na verdade enxergaram mais que muitos de sua época. Pois quanto a estes tinham olhos, mas não viam. Aleluia. 2 cegos chamaram ele filho de Davi. Esses, ao contrário, enxergaram e ainda manifestaram, confessando com os seus lábios que aquele era o verdadeiro filho de Davi, predito pelos profetas. Mateus 12, 22. Aliás, até o próprio povo reconheceu o nosso Salvador como sendo filho de Davi, predito nas Escrituras. Parece que apenas os escribas e fariseus, reconhecidos como doutores da lei, não entenderam ou não quiseram entender isto. Diante disso, o próprio Cristo disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Observe também que quando a profecia diz que quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente. Ela está dizendo claramente que aquele que haveria de ser levantado seria levantado após a morte de Davi. Salomão, no entanto, foi feito rei sobre Israel com seu pai ainda vivo. Além disso, a profecia dizia, farei levantar, como sendo uma ação do próprio Deus, o que no caso de Salomão não foi verdade, pois quem o fez rei foi o seu próprio pai e não Deus. Ao contrário de Saul, por exemplo, e do próprio Davi, que foram feitos reis pelo próprio Senhor. Leia 1 Samuel 16:1, 1 Crônicas 23:1, aqui estão as referências. Para concluir esse ponto,
O relato, conforme está no livro de Crônicas, diz: suscitarei a tua semente depois de ti. A palavra suscitar quer dizer fazer nascer. Logo, o termo suscitarei significa farei nascer. Ou seja, a semente que haveria de vir nasceria após a morte de Davi, pois diz, depois de ti. Então, mais um argumento incontestável de que não se trata de Salomão, pois ele nasceu sendo Davi ainda vivo, sendo este mesmo que constituíra rei, como vimos. Fica assim claramente demonstrado e comprovado pela própria Escritura que a profecia não dizia nada a respeito de Salomão em nenhum dos aspectos, conforme predito pelo profeta Natã. Na verdade, esse homem, predito por Natã e por todos os profetas da antiga aliança, é o próprio Cristo que veio ao mundo já nascido como rei dos judeus, Mateus 2:2, pois segundo ele próprio o seu reino não é desse mundo, João 18:36, portanto já havia recebido tal coroação antes de aqui chegar, João 17:5, e ele sim havia sido levantado por Deus. Este é aquele cujo reino subsiste para sempre. Aliás, tudo o que ele fez foi anunciar com palavra e poder o evangelho do reino, deste reino, o seu reino. A profecia de Natã continua dizendo: este edificará uma casa para mim, uma casa ao meu nome, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Eu vou dar uma pausa para cumprimentar os irmãos que chegaram. Chegou aqui a irmã Priscila e o irmão Edrian, estão aqui conosco. Nós estamos fazendo uma aula, aula 5 que está faltando no curso do templo. Vamos lá. Se quiserem Bíblia, tem aqui para vocês acompanharem. O curso só não tem impresso. Vamos lá. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Deus não estava se referindo a nenhuma construção física, mas estava falando de uma morada espiritual, uma vez que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como sabemos em Atos 7:48. Esta morada é aquela que Paulo fala aos Efésios, cujo Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Esta morada refere-se à igreja, pois esta sim está sendo edificada por Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é este Filho mencionado pela profecia, e foi isso mesmo que também testificou o escritor de Hebreus, capítulo 3, versículo 6, ao escrever que Cristo, como Filho, estava sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa esperança e a glória da esperança. Além disso, essa casa que somos nós, ao contrário do reino de Salomão, será firmada para sempre, pois as portas do inferno ou Hades não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18, como prevaleceram sobre Salomão e seu reino físico e transitório, que era apenas uma sombra do que haveria de vir? Claro que não. Prosseguindo, a profecia disse: eu lhe serei por pai e ele será por filho. O próprio escritor da epístola aos Hebreus também deixa isso claro ao escrever na Bíblia. Melhor dizendo, capítulo 1, versículo 5 diz: porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho e hoje te gerei? Outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Repare que o escritor usa a mesma frase, eu lhe serei por pai e ele será por filho, do Salmo 2, versículo 7. Não deixando dúvidas de que esta se refere a Cristo, e somente a ele, pois se Deus não se referiu assim nem a anjos, quanto mais a um simples homem mortal como o próprio Salomão. Deus mesmo testificou estar falando de Cristo quando este, na ocasião de seu batismo, acabara de sair das águas do rio Jordão, pois disse Deus: este é o meu filho amado,
em quem me comprazo. Mateus 3,17. Deus estava testificando que este sim é aquele filho predito pelos profetas, inclusive Natã, e revelado a Pedro pelo Pai através do Espírito, o Filho do Deus vivo. Este é aquele que, sem transgressão, foi castigado com vara de homens e com açoite de filhos dos homens para nos remir dos pecados e nos apresentar santos e inculpáveis perante o Pai, conforme tudo o que já sabemos e conhecemos. Glória a Deus pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo o que foi exposto até aqui mostra a profecia da forma como ela foi predita e sua verdadeira interpretação segundo o que pesquisamos na própria Escritura, com toda a diligência. A partir de agora vamos analisar também pela Escritura tudo conforme Davi interpretou e repassou para seu filho, e veremos o resultado disso tudo. Para começar, vale a pena ressaltar que é importante ler todo o contexto da história, tanto no livro de Samuel quanto nos livros de Crônicas, pois os dois relatam a oração que Davi fez ao Senhor após receber a profecia por intermédio do profeta Natã, e mostram a perplexidade do rei diante de tão grandiosa profecia que foi tão mal interpretada por ele, como veremos adiante. Aliás, o próprio Jesus havia testificado que muitos reis e profetas desejaram ver e ouvir o que hoje nos é claramente revelado pelo Espírito. Pois disse Jesus, Lucas 10, 22 a 24, tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Foi exatamente esse o caso. Um rei, Davi, e um profeta, Natã, que receberam uma profecia, mas cujas mentes não alcançaram tal compreensão. Vale lembrar, no entanto, que ambos estavam debaixo da antiga aliança, portanto não haviam recebido o Espírito Santo da promessa como nós, e portanto não podiam compreender a profecia como nós, mesmo sendo ela transmitida através deles mesmos. Vamos ler o relato que está transcrito abaixo, conforme os dois livros, e logo após farei as colocações pertinentes. Em Samuel está assim registrado, capítulo 7, versículos 25 a 27. Agora, pois, ó Senhor Jeová, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da tua casa, confirma para sempre, faze como tens falado. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti, pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo, edificar-te-ei casa, portanto teu servo achou seu coração fazer-te esta oração. No livro de Crônicas está assim registrado, agora pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo e acerca da sua casa seja certa para sempre, e faze como falaste. Confirme